Bom, pessoal, também eu queria trazer um pouquinho as ideias que eu tenho tido sobre o sal, né? O sal, esse mineral, esse elemento físico de, de presença constante, cotidiana, inclusive, né, nas nossas vidas, né? Hoje, ele já até foi mais raro, vamos dizer assim, né, em tempos anteriores, em épocas antigas, mas hoje ele está bem aí difundido e de amplo uso aí na nossa existência, né? Na nossa vida cotidiana. O sal ele tem um símbolo bastante positivo, mas como a nossa vivência aqui ainda é na dicotomia dos 6 dias de trabalho, ou seja, ainda é entre o bem e o mal, é claro que o sal físico ele tem os dois lados também, né? O sal físico propriamente dito, que é apenas um símbolo dessas ideias espirituais que eu gostaria de trazer aqui, a forma física dele, claro que está na dicotomia ainda, então, portanto, ele tem as suas benécias, as suas vantagens, né, por dar sabor, né, por conservar, né, ele era utilizado muito como conservante de alimento, né, impedindo que o alimento se estragasse, mas também a gente sabe que ele nos causa o consumo dele fora da dose, por exemplo, né, porque a gente sabe que a diferença entre remédio e veneno é a dose, né? O consumo dele desenfreado e exagerado fora da dose, ele nos traz também atentados contra a nossa integridade física, né? Ele nos prejudica a saúde, certo? Sobretudo no que se refere à hipertensão, por exemplo, e enfim, né? essas coisas que a gente já conhece. A única coisa que dá sabor, que justifica a Terra, né, é a paz uns com os outros, né? Isso representa o Messias, os seguidores dele, o que ele ensinou, o exercício, a prática das coisas que ele ensinou, certo? Essa nossa gentileza de uns com os outros, né? Paz a gente sabe que é um termo também já romanizado, né? Mas eu pus aqui para que facilitasse o alcance da compreensão, tá? Essa paz nossa de uns com os outros, essa mansidão e essa tolerância que a gente tem uns com os outros, isso é o que dá sabor à terra, tá? Isso que é a base, vamos dizer assim, do espírito dele e vai ser a premissa fundamental do reino, né? Para que o reino dele se subsista, né? Conforme o que ele falou para nós em Mateus 5, Marcos 9 e em Lucas 14, tá? Se a gente olhar lá para trás no Levítico e no livro de Números, né? A aliança de sal que o Criador estabeleceu, né? A aliança com ele é baseado nos sacrifícios que eram constantemente temperados com sal, tá? Isso o próprio Criador estabeleceu. Os sacrifícios temperados com sal, o próprio Criador estabeleceu. Se a gente partir da ideia de que uma ideia parecida com incenso, né? De que as nossas ações e a nossa vida é um sacrifício vivo hoje, o nosso próprio corpo é o altar, né? Porque o altar fica dentro dos templos, certo? E o templo é o nosso corpo, então, portanto, a nossa própria vida é o altar, certo? Diante do Criador. E as nossas ações sobem a Ele como aroma, ou agradável ou desagradável, tá? Assim como incenso, né? Que eu já comentei anteriormente, né, que nem todo incenso tem aroma agradável, né? Eu entendo que o aroma agradável representa as ações dos justos, né? Se é desagradável é porque o que está subindo não representa exatamente essa justiça, né? Então, da mesma maneira, o aroma agradável que sobe até o Criador é figura disso. E então, quando as nossas ações, quando as nossas condutas refletem a nossa paz uns com os outros, né, isso sim é que é tempero com sal. Isso é um sacrifício de aroma agradável que sobe até o Altíssimo. Paulo fala isso também nas cartas dele, né? Ele deixa mais claro isso, tá? Porque ele também tinha essa compreensão, esse entendimento. Isso aí sobe com a presença temperada do sal.
o tempero do sal também contribuía para esse aroma agradável, certo? Se a gente passando agora para os testemunhos da nossa própria criação, né? Aí agora quimicamente, fisicamente e quimicamente falando, o sal ele é responsável por inibir e controlar a ação de fermento, né? Então quando a gente prepara uma massa qualquer aí de pão ou de bolo, né? E usa fermento, faz uso do fermento para desenvolver, para crescer a massa, um dos meios da gente inibir a ação dele, diminuir ou até mesmo controlar, né? Ou até mesmo cessar a ação do fermento é a adição de sal, né? Porque por osmose química o fermento vai acabar, o fermento que produz CO2, né? Que é um gás carbônico, aquilo que as bolinhas, aquela, né? Que fazem a massa aerar e portanto crescer, ele vai se desidratar, ou seja, ele vai perder a água para o meio salino, né? A água do que está no fermento vai a H2O, a molécula de água, ela vai se desligar do fermento e se conectar ao sal, né? Atrapalhando essa produção de CO2, né? Aqui é uma pílula química, né, de conhecimento químico através do processo de osmose, que ninguém é obrigado a ter estudado química, né, mas é em linhas gerais o que acontece e a razão do porquê o sal inibe o fermento. Mas na produção de bolo, mas principalmente na produção de quê? De pão, né? Pão que é o alimento espiritual, certo? Então veja, o sal, a nossa paz uns com os outros, é o que dá sabor, é o que justifica a terra, e isso aí inibe a ação do fermento, a doutrina dos religiosos, o fermento, aquele fermento que o Messias mesmo nos disse para que a gente evitasse, para que a gente tomasse cuidado, certo? A lei dizia isso também na produção do pão, ou seja, a lei falava, cansou de falar nos pães ázimos, né? Que inclusive é um dos nossos compromissos, que são obrigatórios para que a gente cumpra, para que estejamos com ele da nossa Páscoa até a tabernáculos, né? Sermos tendas ao redor dele, lá no milênio. Os pães ázimos estão muito presentes, né? A questão da gente consumir pão sem o fermento dos homens, né? E veja então que o sal é um auxiliar nosso que inibe a ação desse fermento, né? Interessante. Aqui também mais um sinal de perversão romana que diz ser a cidade eterna, quando na verdade Jerusalém, a nova Jerusalém que descerá do céu é que vai ficar para sempre, né? E mais uma coisa também que eles blasfemaram e roubaram, tá? Porque até pouco tempo eu tinha a ideia de que o termo sal, né, que é a raiz de salário, um termo muito presente, já que a nossa língua portuguesa também vem do latim, né? E portanto esse termo veio do latim, lá do Império Romano, por isso que ela está bastante identificável até mesmo para nós nos dias de hoje, nós que falamos a língua portuguesa, por exemplo, né? Porque salário era aplicado a isso, né? Era a quantidade de sal que os trabalhadores, especialmente os militares, tá, recebiam como recompensa de seus serviços, tá? E o sal, como eu comentei anteriormente, ele era tinha muito mais valor que tem hoje. Hoje a gente compra um quilo de sal com preço muito baixo no mercado, né? Porque o acesso hoje à produção e o acesso e a distribuição ele está muito mais amplo. Mas em tempos antigos não era exatamente assim, né? Ele era mais difícil de se obter. E justamente ele tinha esse valor elevado por causa disso, né? Pela sua escassez e pelo seu valor de... Como não havia refrigeração na época, como a gente tem hoje, né? O sal com seu poder conservador de conservar principalmente alimentos como carne, né? Ele tinha grande valia, né? E por isso era usado como pagamento, né? Nas missões militares, principalmente em Roma, tá? Mas o curioso é que na raiz hebraica essa associação do sal com o trabalho como pagamento também já existia.
E aí é claro que se eu for pôr a herança hebraica lado a lado com a herança romana, é claro que eu não vou ter dúvida de que partido eu vou tomar, né? É claro que a herança romana é que roubou e que perverteu e que veio depois da herança hebraica que o Criador deixou para nós, né? Porque a palavra passal é melach, né? E que pode ter a mesma raiz, certamente tem, de melech, que significa rei ou coroado, né? É a palavra para rei, né? Ou aqueles que têm a coroa, né? Então, os que são salgados, a gente pode dizer assim, os que são salgados, né? Os que têm sal, vão ser exatamente coroados, né? É a aliança com o Altíssimo por meio do sal nos sacrifícios, certo? E o termo melahá significa trabalho, né? De onde o sal servia como pagamento. Então, na herança hebraica também já existia isso, certo? Aliás, não é também. Na herança hebraica é que existe isso. E as demais, como a romana, através de sal e salário, né? Apenas copiaram isso, tá? Porque os adversários eles não criam nada, né? Eles apenas copiam o que o Criador criou, né? Lembrem do luminar menor, a lua, né? Que rege as trevas, né? Que tem tudo a ver com Roma. Lembrem que ele não tem luz própria, né? Ele apenas reflete a luz de um luminar maior, né? Que é o sol da justiça, certo? Então, melahá significa trabalho e, por consequência, o trabalho é originado do sal, tá? Essa ideia também está presente na herança hebraica, tá? Portanto, os salgados, né? Aqueles que têm sal em si mesmo, serão coroados, né? Tem tudo a ver com serem reis, serem coroados e reinarem sobre a terra também, junto com o Messias, claro, né? Tomando como exemplo, que foi também a história que aconteceu lá em Gênesis 19, no verso 26, que depois a segunda Pedro falou nas cartas dele, e também Judas, citaram, né? Conforme eu já conversei em áudio anterior, né, na carta de Judas, que a mulher de Ló, por ela ter aconteceu o que aconteceu, ter acontecido com ela aquilo, né, ela ter olhado para trás como uma espécie de certo vínculo ainda, né, de não se desprender totalmente de Sodoma, né? Lembra que os israelitas físicos no Egito, todos eles murmuradores e desobedientes, por isso que os corpos deles ficaram no deserto e nenhum deles entrou em Canaã, né? Eles todos murmuravam ainda sentindo saudades do Egito, né? Murmuravam contra o Criador e contra o seu ungido, que naquela altura era Moisés, né? Então, quando sentia saudades do Egito, olhando para trás e com vontade de voltar, é exatamente isso, né? É olhar para trás para Sodoma, certo? Mas acontece que se os sodomitas representam a rebeldia ao Criador, representam o fermento, certo? E o desvio às coisas do Criador. E o sal representa o exemplo, né? É aquilo que serve como exemplo, como o que dá sabor à terra, é a nossa paz uns com os outros, né? Então faz todo sentido que a mulher de Ló tenha se convertido nesse mineral, né? Isso foi uma alegoria que o Criador usou, tá? Porque ela foi posta então como aviso e como exemplo, ou seja, foi posta como sal, como um inibidor daqueles que ainda estão ligados de certa forma a Sodoma, ao fermento, né? O que aconteceu com ela foi posto como aviso, como exemplo, ou seja, como um inibidor, né? Como uma ameaça, certo? Para que não aconteça com a gente o que aconteceu com ela, que imediatamente perdeu a vida e foi posta como sal por conta da sua ligação com Sodoma, com fermento, né? Então é o Criador pondo sal para que iniba a ação do fermento, o fermento de Sodoma, certo? Porque as pessoas vendo, né, principalmente Ló e suas filhas, que depois geraram os moabitas, né, vendo o que aconteceu com ela, se afastem disso, né? Não sigam pelo mesmo caminho, certo?
E existe uma conversa até hoje, da qual eu não duvido, né? Eu apenas estou trazendo a informação, eu não duvido, mas também não tenho como comprovar, de que existe naquela região lá, lembrando que a região das cidades da planície, de Sodoma, é exatamente onde fica o Mar Morto hoje, tá? Ela acabou virando o Mar Morto, com um famoso no mundo todo, por ser o local de maior profundidade dentro dos continentes, ou seja, o local de maior profundidade em todo o planeta Terra é o Mar Morto, tá? E onde termina o Rio Jordão. A ideia do Rio Jordão representar a vida do Messias e que o Messias desceu às profundezas da terra, sendo que o Rio Jordão termina exatamente no ponto mais baixo de todo o planeta, que é, com exceção do fundo dos oceanos, claro, eu estou falando mais baixo dos continentes, ou seja, das porções que se elevaram das águas, tá? O fato dele terminar no Mar Morto tem um ensinamento também, tá? E eu gostaria de trazer numa conversa posterior esse paralelo com o Rio Jordão e a vida do próprio Messias, tá? Por que que o batismo nele, nas águas físicas dele, era tão constante, era tão usado, né? Inclusive curando lepra de gentios, como Naamã, certo? Lembram da história? Então, essas cidades da planície aqui se localizavam onde está o Mar Morto. Então, ela nunca tornou a ser habitada, e não é à toa que o Mar Morto tenha famoso no mundo todo por ter essa concentração exagerada de sal nas águas, que inviabiliza a vida, né, a presença de peixes ali, e eleva a densidade da água, né? Tanto é que com muita facilidade os banhistas lá, eles boiam na água, né? Eles não afundam por causa da alta concentração de sal naquelas águas, tá? Então, então me parece que isso facilita a nossa crença de que na região, até hoje, aquela região do Mar Morto, lá no Oriente Médio, existe um pilar de sal, né? E os bois, ou seja, quem são os bois? Os bois são aqueles que ruminam o alimento, né? Os que meditam na palavra. Eles lambem lá esse pilar de sal, até pelo sabor, né? E o pilar, dizem que o pilar se regenera, né? Dizem, né? Mas o que importa aqui, o que interessa é que os bois, aqueles que ruminam, né, o alimento, a palavra, eles lambem, ou seja, eles lambem para que seja exatamente inibido o fermento de Sodoma. O sal, lamber o sal aqui, junto ao Mar Morto, significa tu recorrer a algo que iniba em ti o que aconteceu com Sodoma, né, e com a mulher de Ló, certo? É mais ou menos essa ideia aqui. Então eu entendo que por todas essas coisas o sal, né, essas características que o sal tem, é o que explica a presença também abundante na água do mar, né, a presença de sal na água do mar, né? Porque afinal de contas, esses aqui que dão sabor e justificam a terra, esses aqui que vão exercer a paz uns com os outros, e que temperarão os sacrifícios de aroma agradável em si mesmos, né? Como altares vivos diante do Criador, porque o altar tem que ficar dentro do templo, e o templo é o nosso próprio corpo, certo? Em sinal claro da aliança com o Altíssimo, esses aqui virão de todas as partes, né? O Sofonias falou isso, certo? E tantos profetas virão de todas as partes dos povos, das nações, né? Dos goim, dos gentios, né? E como os povos, nações, multidões e línguas estão representados exatamente pelos mares, né? O sal, portanto, está espalhado por essas águas, né? Isso é o que explica a água do mar ser salgada, tá? Diferente das águas que correm sobre os continentes, ou seja, os rios e os lagos, tá? Com exceção do Mar Morto, claro, que tem essa particularidade, né? Então, o sal representa os justos que seguirão os Messias e seguirão o Messias e estão espalhados entre as nações, tá? É o mesmo testemunho, se a gente imaginar quimicamente falando, né, essa solução, essa salmoura de proporções gigantescas que é o mar, né, ou seja, com sal dissolvido
na, na água, né? O sal como soluto e a água como solvente, né? É isso que compõe uma solução. Mais uma vez eu estou falando de química, né? Ninguém é obrigado a ter estudado química. Eu pude estudar um pouco, né? Então essa salmoura gigantesca, se a gente for imaginar quimicamente, né? É como moléculas desse soluto espalhadas, distribuídas pela essa matriz que é solvente, né? E é o mesmo testemunho das estrelas do céu noturno, se a gente for perceber, né? Aquilo dado por que o Criador conversou com Abraão, né? Porque se a gente for observar as estrelas no céu noturno, né, elas tomam conta do céu, certo? Mas são pontos isolados de luz em meio a uma matriz de trevas, né, de escuridão. Os pontos de luz são as moléculas de sal, certo? A matriz de escuridão são as águas do mar, que são as nações, os goim. Né? É exatamente também a mesma ideia da aspersão. Eu espero que vocês consigam me acompanhar no entendimento, né? A aspersão é a mesma coisa, né? A aspersão, a gente tem uma parede, uma superfície ampla, na qual foram respingados, foram borrifados algumas gotas de sangue, ou de óleo, ou de água, certo? Elas estão dispersas, elas estão espalhadas, né? A gente olha de longe e parece um aspecto que a parede toda, ou essa superfície toda foi borrifada, né? Mas ela não cobre 100% da área dessa superfície. Aliás, ela não cobre nem 10%, né? É o que é a mesma impressão que a gente tem também quando a gente olha para um céu noturno, né? Que Abraão foi convocado a fazer pelo Criador, e observa as estrelas, né? É a mesma impressão, né? Da mesma maneira também o sal espalhado na água, né? O sal, se a gente for medir, se a gente tivesse como medir, né? Apenas a massa de sal, né? Presente em relação, né? Em proporção à massa de água dos oceanos, ela é ínfima, né? Ela não representa 100% da massa do oceano. Aliás, ela não deve representar nem 10%, né? Então, essas ideias todas elas levam ao mesmo entendimento, tá? Elas fazem parte do mesmo espírito, tá? A aspersão, as estrelas no céu como filhos de Abraão, né? E também o sal espalhado na água do mar, tá? Então, eu entendo que a ideia do sal é isso, né? Por isso que ela estava presente lá no sacrifício da lei, tá? Por isso que o Messias citou o sal nos ensinamentos dele, né? Como a coisa que está dando sabor ao mundo, né? Ou seja, aquilo que mantém o mundo existindo ainda, na verdade, porque quando o sal perdeu o sabor, ele não serve mais para nada, ele serve apenas para ser pisado pelos homens, né? Ou seja, se não fosse o sal, a terra seria vomitada, ela seria descartada já, né? E, e essa particularidade na criação que o autor da criação deixou, né? Dele ser capaz de inibir a ação do fermento, né? Por um lado a gente tem o sal, por outro lado a gente tem o fermento, ambos representam coisas distintas e um inibe a ação do outro, né? Muito interessante, né? Então eu tenho entendido isso e isso serve como base para algumas coisas que eu gostaria de contribuir também daqui para frente, tá?